prazer estar aqui com vocês em mais um Brain You Talk. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigada aí os seguidores do canal e prazer estar aqui com você. Vamos começar o nosso bate-papo. Vamos trazer aí para o nosso público a sua trajetória. O que será que você desenvolveu para chegar até aqui? Vamos falar um pouquinho? Compartilha com a gente, Ana. É um prazer. Bom, vamos lá. Duas coisas foram muito importantes e ainda são muito importantes na minha carreira, que são um pensamento sistêmico, né? E um pensamento crítico. Então, essa visão holística sistêmica e pensamento crítico. Refletir constantemente sobre aquilo que me é apresentado é de uma valia enorme. Então, não tomar como certo, né? Apenas eu receber um trabalho e executá-lo, isso assim não funciona. Os meus alunos, por exemplo, eu dou aula em cursos de pós-graduação e eu sinto a falta, né, dessa visão crítica e sistêmica. Então, entender o todo, entender o conjunto, entender a importância do seu trabalho, mesmo que seja uma pequena parte, né, e eu dou o exemplo clássico que eu gosto de citar, do estagiário que vai tirar a cópia Xerox. Então, em uma operação de M&A, por exemplo, né, cabe ao gestor contextualizar, né, a importância daquele documento, daquela cópia dentro daquela operação super bacana que está sendo feita, né? Questionar sempre, né? Isso, inclusive, é uma característica dos conselheiros de administração. Eu já sou, inclusive, conselheira certificada. Assim, ser constantemente estimulado a fazer as perguntas, tá? Essa é, inclusive, uma missão do conselheiro. Ele não é obrigado a saber tudo, mesmo porque é impossível, só que ele tem uma grande obrigação, né? Saber fazer as perguntas. Estar sempre alerta, né? Com esse pensamento crítico e tentar entender o todo e onde o teu trabalho se encaixa dentro desse universo maior de uma operação, de um projeto, do que quer que seja, para, enfim, ter sucesso. E isso tem me ajudado muito. É um exercício, a gente nunca para de aprender e é super importante. É isso mesmo, né, Ana? Como você mesmo disse, a gente está sempre aprendendo, é um passo após o outro, muito bom. E daqui para frente, a gente está sempre querendo um passinho a mais, subir para o próximo degrau, afinal a gente está num processo evolutivo na carreira, na vida. O que será que você ainda pode desenvolver como habilidade em coaching, como habilidade em liderança? Do que eu sinto falta, né? O que eu percebi que pode ser uma fragilidade nesse meu contexto, né, de gestora, inclusive. E mesmo atuando como professora também, como consultora, eventualmente, eu acho que, eu não diria a minha capacidade de empatia, porque isso eu acredito que eu tenho. Eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo entender. Eu sei que eu, como gestora, eu tenho a obrigação de engajar quem está na minha equipe, só que cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu passo, e vai muito, né, do entendimento de cada um, da importância do projeto, da importância do negócio e de valorizar. É lógico que cada um dá, né, atribui, né, um grau de valor para o projeto, para a atividade. E eu, na qualidade, né, naquele momento de líder do projeto, obviamente eu estou super engajada, tento transmitir isso, só que as pessoas às vezes não estão na mesma página, e isso acaba me irritando de uma certa forma. Confesso, me perdoem aqui todos. Ótimo, adorei. Acho que a genuinidade faz parte. Muito bom então, mesmo. Então eu sei que eu preciso melhorar, né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Exato, eu anotei a tolerância com o ritmo e engajamento do outro. Eu preciso melhorar. Você vai poder me ajudar nisso. Excelente. Eu acho que é legal, mas acho que a partir do momento que você já tem a empatia, é um caminho andado. Ótimo, Ana. A gente está falando de habilidades socioemocionais. Então, o público que está nos assistindo, é importante a gente fazer esse paralelo. Não adianta nós sermos apenas capacitados tecnicamente. A gente tem que olhar um pouquinho para essas nossas habilidades socioemocionais. Como é que a gente lida com o outro
como é que a gente recebe essa influência que vem do outro, a influência que vem do ambiente também, da situação. Ana, eu sei que você tem livro, eu sei que você está aí muito engajada na sua carreira. Alguma dica aí, tirando aí da cartola, alguma coisa legal? Eu gosto muito de falar sobre o futuro, né, para os meus alunos, assim, o que eles podem enxergar do imponderável, daquilo que ainda ninguém conseguiu enxergar e que pode acontecer e pode ter um impacto muito importante na vida das pessoas. Tá? Eu acho que a gente está aí, né, num momento de novas economias, em diversas formas de relacionamento com o capitalismo, formas que não foram, que já estão sendo abordadas, mas não em tão profundidade. Então, a gente tem economia compartilhada, colaborativa, criativa e banco de valores, enfim, eu acho que o importante é olhar tendências. A gente está num momento de governança corporativa transformadora para se alinhar a essas novas economias também transformadoras. Eu acho que uma dica é pensar em alguma coisa do futuro, enfim, o que você consegue perceber dentro da sua atividade, não necessariamente governança, mas dentro do nicho de cada um, né? O que você acha que pode estar por vir, né? Que ninguém ainda tenha percebido? Então, qual pode ser a sua colaboração nesse momento transformador que a gente está vivendo? Então, e resiliência, porque não é fácil. É isso aí, Ana. Muito obrigada. Fez um prazer e uma honra ter você aqui. Imagina, um grande beijo para você. Eu agradeço e espero ter sido útil aí nessas pequenas pílulas de dicas. Com certeza, Ana. Beijo para você. Beijo para todos. Tchau.